Vamos lá. Está escrito lá em 1 Pedro, no verso 1, no seu verso 13, está escrito: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. O que eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo é o início dele. Estejam com a sua mente preparada. A gente sabe, quem me acompanha há algum tempo, a gente fala a respeito da batalha que tem na mente. Quem tem lido o livro o novo livro que eu estou falando, ali o primeiro capítulo da Familiaridade Bíblica, eu tratei desse assunto em 20 páginas, falando só sobre a batalha que inflige a nossa mente continuamente no dia a dia, enquanto estamos nessa vida, neste mundo, sofremos essa batalha. E o crente tem que saber dominar os seus pensamentos. É Cristo que nos capacita a levar em cativeiro todo pensamento em obediência a Ele mesmo. É o que Paulo nos exorta a fazer. Então a vida cristã começa em você conseguir dominar a sua mente, porque os pecados nascem nela. Os pecados nascem nela. Quando Jesus foi falar de adultério, ele falou que o adultério não era o ato em si. O adultério começava na hora que você imaginava estar com a pessoa em algum lugar que não era sua esposa. Naquele momento Jesus falou: você já cometeu adultério. E onde é que ele estava imaginando? Na mente. Então tudo começa na mente. E o cristão deve aprender a dominá-la, a prepará-la, para que assim, em seguida, possa agir. Existe uma fé que exige ação. Não tem como o cristão falar que crê e permanecer inerte, sem demonstrar esses frutos dignos de arrependimento, daquele que realmente foi salvo. Tá? 1 Pedro capítulo 1, no seu verso 14, está escrito: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então Pedro está falando claramente que todo cristão sofre uma luta constante, a carne versus o espírito. E é o nosso dever, que já compreendemos que a nossa vontade, ou tudo aquilo que vivíamos no mundo é errado, nós já compreendemos isso. Deus já nos convenceu de que estávamos em pecado. Já nos arrependemos, aqueles que já tiveram um encontro pessoal com Cristo, aqueles que já foram lavados em mim no sangue de Cristo, aqueles que já foram pelo menos convencidos por Cristo, já entendem que estavam errados. Então a exortação é: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos seus maus desejos. Paulo fala um pouco sobre isso quando ele fala para a gente não se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do quê? De novo, do pensamento. Está ligado na mente. Tudo começa na sua cabeça. E você, consciente agora desse contexto, dessa luta carne e espírito, tem o dever de buscar a face de Deus em oração, consagração, jejum, para que Ele te dê a força necessária para dizer não para a sua vontade, quando ela não for a vontade de Deus, para renunciar a si mesmo, como Cristo falou: quem quiser me seguir, toma a sua cruz, me siga. E o que é que tem que fazer a cada dia? Negar a si. Está aí, gente, está todo o ensinamento aí na Bíblia, para que a gente possa colocar em prática, não só saber, mas praticar. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, toda a vossa maneira de viver, em outras traduções, tudo o que você faz. Se você é de Cristo, se você já se rendeu a Cristo, se você já teve um encontro pessoal com Cristo, não tem nada que você faça que não deva estar relacionado com Cristo. Se alguma coisa que você estiver fazendo, você perceber que Cristo não poderia estar sentado com você fazendo aquela mesma coisa, você deveria abrir mão daquele contexto, daquela situação, daquela prática, porque possivelmente aquela prática não glorifica a Jesus. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O autor aos Hebreus, no seu capítulo 12, no seu verso 14, ele fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá
ao Senhor. Vocês perceberam que o assunto da santidade é importante para Deus. Não tem como ter comunhão com Cristo e não ter como consequência a santificação da sua vida. É algo que vem de maneira espontânea, não é produzido por nós, é produzido pelo Espírito Santo que habita em nós. Todo aquele que caminha e está cheio desse Espírito, inevitavelmente, em algum momento, à medida que amadurecer, o fruto do Espírito vai estar exposto, vai ser visível. E é por isso que Jesus fala que nós conhecemos a árvore através dos frutos. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Vivemos, infelizmente, numa sociedade que nos condiciona ao egocentrismo, a pensarmos apenas em nós mesmos. Geralmente, o que nos é mais importante é o nosso próprio ventre, a nossa própria vontade. Queremos ser servidos e não queremos servir. Por isso, geralmente, é buscado mais as bênçãos do que o abençoador, aquilo que ele pode nos dar do que aquilo que eu posso retribuir para ele. É o que o mundo nos ensina desde a mais tenra idade, é como nós aprendemos a viver. O foco está em mim, e que o outro, infelizmente, se exploda. Sou eu neste mundo, o meu bem-estar. Essa é a visão do mundo. Quando levamos em consideração a ignorância dos perdidos, isso é total e completamente compreensível que eles pensem assim. Uma pessoa perdida que não tem Cristo em sua vida. Mas vemos esse comportamento naqueles que são considerados cristãos, já salvos, lavados e remidos no sangue de Cristo, é que nos traz preocupação. Quando um cristão, alguém que se diz cristão, não se importa com o outro, não se importa com a comunidade cristã, não se importa com Deus, existe algo de errado que tem que ser examinado. Tá? Está escrito. Jesus mesmo deixou esse exemplo a seguir. Está escrito lá: porque o Filho do Homem, que é Jesus, também não veio para ser servido, e ele é Senhor, e ele não veio para ser servido, para deixar exemplo, porque ele tem que ser servido. Mas inicialmente, como homem, que ele veio para nos dar o exemplo do que é o viver do ser humano cristão, né? Homem e mulher cristão, que deveria fazer. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em testemunho de muitos. Jesus veio para nos servir, para nos deixar o exemplo, para que pudéssemos fazer o mesmo uns para com os outros. Uma vez que resgatados estejamos, com a mente já preparada, prontos para a ação, como nos alertou o apóstolo Pedro, busquemos seguir aí então o exemplo de Cristo, renunciando à velha criatura e os seus velhos maus hábitos de outrora, tá? E buscando sermos santos, como o santo é o que Pedro escreve naquelas passagens que nós acabamos de ler. Então, o que é ser santo? Essa é a grande pergunta. O que é ser santo? Segundo alguns teólogos, né, santo é aquele crente que vive separado do pecado, do mal, do mundanismo. Mas não para aí. Ser santo é ser separado? Sim, mas é parte do significado. Separado para um propósito sagrado. Então você vai ser santo, separado para Deus, a fim de cumprir um propósito sagrado. Que Deus, na eternidade, propôs que você fosse o instrumento para fazê-lo, tá? Porque tudo isso aí vem de Deus. Todo esse processo de convencimento, salvação, capacitação, santificação, tudo é Deus fazendo num pecador perdido que não entende nada, mas que por infinita misericórdia de Deus tem o prazer, o privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar, para ser um veículo, um instrumento de bênção na vida das pessoas, de luz em meio às trevas, de paz em meio ao caos. É o nosso privilégio, é o nosso dever e privilégio ser este instrumento. Portanto, ser santo não é somente evitar o pecado, mas também servir ao Senhor.
Ultimamente, o que temos percebido, infelizmente, é a negligência da santificação, essa santificação que estamos falando, dentro da igreja, devido à secularização dela. Infelizmente, a gente tem sido contaminado com a linha de raciocínio do mundo e não temos nos dedicado em entender como Deus funciona, como Ele gostaria que nós funcionássemos, e a gente tem agido como o mundo age, e não como Deus gostaria. Uma negligência, tanto na luta contra o pecado, porque a cada dia que passa, a igreja, de uma maneira generalizada, não estou falando esta igreja, mas se você olhar de uma maneira generalizada, tem perdido o discernimento do que é certo e do que é errado. Os limites daquilo que é santo e profano não está mais distinto. As coisas estão mesclando e virando um cinza. Antigamente você sabia o que era certo e errado, o que era branco e preto. Hoje está num cinza aí que você não consegue saber o que é certo e errado. E se você abrir a boca para falar contra o pecado, você é condenado. As próprias pessoas, às vezes, da comunidade cristã, que infelizmente não tem discernimento por imaturidade espiritual, não conseguem entender, ou por falta de conversão. Porque somente aquele que é convertido e tem a mente de Cristo vai conseguir entender as coisas espirituais que alguém está ensinando, instruindo. Quem não tem a mente de Cristo, para ele vai ser loucura, por mais que ele tenha descido as águas, tomado um banho de piscina. Por que ele não entende? Por que parece loucura? Porque ainda não recebeu a mente de Cristo, que nos é dada pela presença do Espírito Santo. Então existe aí uma negligência tanto da luta contra o pecado, quanto na disposição em servir. E as duas coisas devem andar juntas. Isoladas, elas se tornam uma hipocrisia. Há até possibilidade de você servir sem se santificar, que é a tal da religiosidade, daquele hábito, daquele costume. Você tem costume de ir na igreja, você tem costume de fazer as coisas. Nem todo aquele que serve realmente está servindo em espírito, em verdade, mas qualquer um que realmente lute contra o pecado e busque consagrar sua vida, inevitavelmente Deus o conduzirá para a função dele, no corpo de Cristo. Não tem como essa pessoa, guiada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ficar sem fazer nada na casa de Deus. Existe possibilidade? Não. Só existe se porventura eu estou vazio deste Deus, vazio do propósito de Deus. Aí sim, isso é possível. As duas coisas, tanto a luta, a consagração, quanto o serviço, na santidade, elas funcionam juntas, para as pessoas que possivelmente são maduras, tá? As duas coisas devem andar juntas, pois ambas unidas aí, é que evidenciam plenamente o que é ser santo. Por isso muitos não conseguem encontrar o seu lugar no corpo de Cristo, por falta de consagração. O que é consagração, gente? É justamente você renunciar ao eu, aquilo que é contrário à vontade de Deus, e se colocar a serviço dele, permitindo que ele te transforme de dentro para fora. A consagração é algo que Deus faz no pecador que está disposto a permitir que Deus o transforme, que tem renunciado a si mesmo e carregado a cruz a cada dia. Essa pessoa amadurece. Deus trabalha de forma diferente com cada um de nós. Cada um de nós está numa etapa diferente de espiritualidade. Mas às vezes você conhece pessoas na igreja que tem 2, 3 anos de conversão e parece que ele tem 50. E às vezes tem uma pessoa de 50 anos de igreja e parece que não saiu da fralda, que ainda é o bebê espiritual. Ou seja, não é o tempo de batismo nas águas, de rol de membros, que faz a pessoa ser espiritual ou não. É a sua dedicação no seu relacionamento pessoal com quem? Com Deus, a sua entrega, a sua renúncia. Quanto mais você abre mão do seu querer, da sua vontade, e substitui isso aí com o querer de Deus, com a vontade de Deus, você amadurece, você cresce, vai se conformando à imagem de Cristo, e Deus vai te mostrando a sua função no corpo de Cristo. Somente aqueles que têm buscado se consagrar conseguem compreender os propósitos do Senhor em sua vida. Consagração e serviço andam de mãos dadas. Está escrito, 2 Timóteo capítulo 2, no seu verso 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. O firme fundamento. Fundamento é o alicerce, né, gente? É a base.
É aquilo que a gente coloca antes de subir a parede de uma casa, de um prédio, de uma igreja. Firme fundamento. Aquele que está falando que o fundamento já está firme. Mas para que você não tenha dúvidas, ele lá na frente fala: firme fundamento de Deus permanece o quê? Está firme e inabalável. Isso aí não muda. Isso é fato, isso é real. O que é real? E selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Eu não conheço quem realmente foi salvo e quem não foi salvo. Eu não conheço, mas Deus sabe quem é dele e quem não é. E o conselho de Paulo aqui na carta é: quem se considera do Senhor, afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. A evidência de que realmente você é dele é que você não vive em desobediência à vontade dele. Ele é prioridade. Ele está acima de pai, mãe, cônjuge, filho, cachorro, trabalho, amigos, qualquer coisa que seja. Se Deus fala direita e você quer esquerda, se você quer fazer a vontade de Deus, você vai abrir mão da esquerda e vai ir para a direita, independente do que você tenha que fazer na sua vida. A vontade de Deus é soberana. O salvo consegue fazer isso. Quem está perdido não. Porque a vontade dele, do perdido, é que é soberana. Porque ele ainda é um pecador, ele está perdido. Quem é que nos capacita a abrir mão do pecado? É o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Essa força não vem da gente. Se eu estou em constante desobediência, a evidência clara aí, clara, nua, crua, é que infelizmente, por mais que eu esteja numa igreja, num templo, eu não faço parte do corpo espiritual de Cristo. Porque a evidência da minha vida é a desobediência. Paulo continua no verso 20: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Paulo está falando, dentro do contexto de igreja, de comunidade cristã, tem todo tipo de vaso: vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira, vaso de barro. Alguns desses barros podem ser de ouro ou de madeira, vão ser honrosos. Alguns desses vasos vão ser desonrosos, pode ser de qualquer coisa, madeira, prata, não é o tipo de material que condiciona se vai ser, não, os honrosos são os de ouro e prata, e os desonrosos, não é isso que ele está falando. Ele está falando que tem todo tipo, porque aqui, cada um de nós tem uma responsabilidade. Deus não nos salvou e nos santificou para ficarmos em casa, mas para nos colocarmos a serviço. Santificação é isso, é abrir mão do pecado e se colocar a serviço de Deus. O mínimo é cumprir a missão que Ele nos deixou, que foi qual? Pregai o Evangelho. O mínimo, que é o básico da vida cristã, é a gente evangelizar aqueles que ainda não compreendem a necessidade de Cristo em suas vidas. Esse é o mínimo. Então, o que eu tenho que fazer para ser um vaso honroso e deixar de ser um vaso desonroso? Paulo fala no verso 21. Se alguém sumiu, o que é isso? É a energia? Ele desliga sozinho? Eu vou ler aqui enquanto ele está consertando ali. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Que coisas? Ele falou lá em cima: afaste-se da iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que é contrário à vontade de... tudo aquilo que te atrapalha na corrida cristã, tudo aquilo que não está glorificando a Deus, é pecado. Pecado é o que no pé da letra? Errar o alvo. Armatria significa errar o alvo. O alvo é quem? Jesus, é Deus. Tudo que você faz que não acerta o alvo, infelizmente, nem falar que é tudo, mas nem tudo é pecado nesse sentido, mas se você erra, você não vai trazer glórias para Deus, e uma boa parte dos erros vão caminhar para o contexto do pecado.
Então Paulo está falando, você tem que se purificar dessas coisas, para ser vaso santificado. E santificado você vai ser útil para... Ok, deixa eu voltar. Deixa eu ver onde é que a gente parou. Isso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para ficar em casa. Preparado para não servir. É isso que ele está falando? Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Mas é isso aí. Preparado para toda boa obra. Então não tem como eu ser salvo, não tem como eu estar em comunhão com Deus, não tem como eu estar num processo de santificação, de crescimento espiritual, aumentando a minha intimidade no meu relacionamento com Deus, e não prestar nenhum serviço a Deus, não fazer nada para glorificar o nome dele. É natural que se envolva, preparado para toda boa obra. Então onde é que eu tenho que fazer essa obra? Onde é que eu devo servir? Que é a pergunta que ficou ali depois, né? Onde eu devo servir? Apesar de devermos servir a Deus diariamente com as nossas próprias vidas, onde quer que a gente esteja, em casa, no trabalho, no meio das amizades e tudo, né? A gente serve, não é só quando está na igreja não, tá? A gente serve desde quando acorda até na hora que vai dormir. A gente só não consegue servir direito quando está dormindo, porque está dormindo. E mesmo assim, de vez em quando a gente sonha sonhos que não deveríamos ter, nos sonhos, se a gente é um cristão cheio, a gente repreende os maus pensamentos e maus sonhos que vêm. A gente olha assim, gente, eu sou crente, eu não posso estar pensando nisso no sonho. Alguém já sonhou assim? De estar acontecendo alguma coisa, não, eu sou solteiro, Senhor, repreendo em nome de Jesus, eu não vou dar vazão, vou aguardar a minha varoa, né, o meu varão, né, principalmente quem é solteiro sofre muito com poluição noturna, né, o nome é esse, né, poluição noturna, que é aquele sonho erótico que tem por causa da abstinência. A gente tem até no sonho, dependendo de situação, a gente toma consciência de como estamos e repreendemos o pecado no sonho. Então, gente, não tem como, é consequência da comunhão o serviço. Deus nos preparou um lugar especial para sermos aperfeiçoados, a fim de desempenharmos o seu projeto em nós, para o louvor e glória de seu santo nome. E que lugar é este? Onde é que nós deveríamos servir? Igreja. É um lugar especial que Deus preparou. A igreja é a comunidade cristã, não é este templo. É a nossa unidade. É o corpo de Cristo. Onde Cristo é aí a cabeça. Sabendo que essa comunidade forma um corpo onde Cristo deve governar, quanto tempo do seu tempo vocês vêm utilizando para o serviço a Deus? Olha aí diariamente, pensa um pouquinho no meu dia a dia, desde quando acordo na segunda, terça, quarta. É melhor olhar a semana, né? Que às vezes facilita. Durante toda a semana, de segunda a outra segunda, quanto é o tempo que eu me coloco a serviço de Deus, como representante de Deus, como luz em minhas trevas, como sal, a fim de trazer ali conservação, sabor, diferenciação onde eu estou. Quantas vezes eu abro a Bíblia para evangelizar alguém, paro, oro por alguém. Quantas vezes eu oro em casa, leio a Bíblia em casa, me preparo para crescer como cristão. Como está a minha participação na igreja, nos cargos da igreja, naquilo que a gente precisa de pessoas para estar à frente aqui na igreja. Teve uma assembleia recentemente aqui. Algumas coisas ficaram vagas, por falta de pessoas que Deus salvou. Creio que número de pessoas existe, disposição delas é diferente, mas a quantidade está aí. Está aí. Será que você está procurando se santificar? Fugindo do pecado e se colocando a serviço de um propósito sagrado de Deus? Ou você aparentemente só está tentando lutar contra o pecado? Será que está lutando contra o pecado? Porque se estivesse lutando contra o pecado, consequentemente estaria em comunhão e buscando servir a Deus, na casa de Deus. É natural, amados, natural. Em algumas igrejas na China,
Toda vez que alguém se converte, eles dizem isso aí. Opa, vamos voltar, acho que passou. Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para escutar, novas mãos com as quais ajudar e um novo coração para amar. Você vai ser alguma parte do corpo, com certeza. Deus não te salvou para ficar fora dele, fora da comunidade cristã. Deus te salvou para participar ativamente dela. Você é alguma parte desse corpo. Você já descobriu que parte é essa? Qual é a sua função na casa de Cristo? Gente, mas quando eu falo sobre isso, é porque se você foi chamado para ser coração, ou olho, ou ouvido, seja lá o que Deus te chamou para fazer, você não deixa de ser isso. Até Jesus voltar, você continuará sendo isso todos os anos. É como se fosse um ministério. Imagina se o pastor falasse o ano que vem: esse ano não vou ser pastor, não, eu vou descansar. Cansei, vou tirar um ano para mim. Tem pessoas aqui que já descobriram qual é o ministério e já tem servido de maneira há muitos anos no mesmo ministério. Exemplo, vou dar aqui Douglas. Há um bom tempo ele está dentro do ministério de louvor e consequentemente ele acaba cuidando da parte do som da igreja, porque a gente usa os microfones para cantar, as caixas de som para se ouvir as canções, né? E ele não abre mão disso. Você já viu alguma vez Douglas falando assim: eu não vou ser o regente o ano que vem, não vou ajudar? Você já viu? Gildete é a nossa zeladora oficial. Tem quantos anos? Eu nem sei. Quantos anos, Gildete? Você não sabe. Até ela perdeu o tempo de quanto tempo que ela exerce essa função no corpo de Cristo. É ministério, gente. Não tem que deixar de fazer. Você está entendendo? A não ser que realmente você esteja doente, acamado, alguma coisa aconteça, você vai mudar de cidade. Tem situações que dá para entender o contexto. Tem alguma coisa que impede. Bacana. Mas se você já sabe qual é a sua função no corpo de Cristo, é ministério para ser desempenhado sempre. Então o importante seu aí é descobrir qual é a sua função, qual é a parte que você representa no corpo. Não é bom que quem é separado para ser ouvido vá tentar atuar ser olho, porque o ouvido não foi feito para ver, foi feito para ouvir. O que às vezes acontece é que pessoas acabam querendo ajudar com boa intenção, indo para um ministério que não é para ele. Então o dever nosso como cristão e como igreja, como comunidade cristã, é diante de Deus buscar descobrir onde Deus quer me usar e me dedicar da melhor maneira para aquilo. Não é eu me sobrecarregar, assumindo muitas responsabilidades, não é isso. É você assumir aquilo que é seu e pegar como ministério. Você vai fazer isso até você morrer. Essa é a linha de raciocínio. É isso que Paulo tenta nos ensinar nas suas cartas, no capítulo 10 e 12 ali de 1 Coríntios. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do seu chamado para servir os outros crentes de maneira prática. Porque a Bíblia fala isso, que a gente foi unido num só corpo, e que somos membros diferentes desse corpo, mas todos somos dependentes uns dos outros no mesmo corpo. Deus não te chamou para ficar em casa e vim aqui na ceia, vim aqui uma vez. Não, Deus te chamou para estar junto, caminhar junto, ajudar, colaborar, contribuir. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, verso 27: todos vocês juntos são o corpo único de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado, ou seja, diferente e necessário. Todos nós somos necessários. Todos unidos formamos um único corpo juntos. O seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar aí em qualquer igreja local.
Cada um de nós tem um papel a desempenhar, e cada um deles é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Tudo importa. Jesus conta uma parábola dos talentos. E lá nessa parábola ele mostra essa diferenciação. A uns ele dá 1 talento, a outros ele dá 3 talentos, a outro ele dá 5 talentos. Ou seja, a pessoa de 1 talento, Deus dá 1 talento só. Mas quem Deus preparou para receber 5, ele entrega 5 talentos. E aí na parábola, o Senhor, depois de entregar os talentos, ele vai embora, fica um tempo fora e deixa na responsabilidade daqueles que receberam o talento a responsabilidade de multiplicar esses talentos. E aí o que tem 5 granjeia mais 5, o que tem 3 granjeia mais 3, e aquele que só recebeu 1 talento ali, gente, era uma peça de ouro, se eu não me engano, de mais ou menos 20 quilos, tá? Então esse recebeu 20 quilos de ouro para administrar. E aí a pessoa que recebeu 1 talento, uma peça, em vez de investir para multiplicar, sabendo que o Senhor é rigoroso e que vai cobrar dele aquilo que foi lhe dado, ele fala: pô, então vou devolver o que ele me deu, não vai ter nem lucro e nem prejuízo. Ele enterra o talento, esconde o talento e espera o Senhor voltar. E aí o Senhor volta e daquele que deu 5 recebe mais 5, daquele que deu 3 recebe mais 3. Aí na hora que chega na vez do 1 que só recebeu 1, ele fala: sabendo que o Senhor é rigoroso, eu escondi o talento, está aqui o que é seu, entregou o talento puro. Deus ficou feliz, o Senhor ficou feliz com aquilo? Jesus fala claramente que ele deveria ter investido, e que por causa disso o lugar dele vai ser aonde? Nas trevas exteriores, onde há choro e ranger. Quando a Bíblia fala das trevas exteriores, onde há choro e ranger de dente, onde é que essa pessoa está sendo lançada? No inferno. Então a negligência não tem justificativo diante de Deus. A negligência, o ato de não se colocar a serviço, é uma evidência de talvez não salvação na vida da pessoa. Porque quem é salvo e tem o Espírito Santo, por ter o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo o impulsiona a servir. Se você consegue não servir, é porque possivelmente você ainda não tem. É duro ouvir isso, mas é uma realidade que cada um tem que se examinar. Você consegue ficar longe do corpo de Cristo, da comunidade cristã? Toma cuidado. Está faltando trabalhar, tem alguma coisa aí. Se não for perdição, é algum pecado não tratado, uma falta de perdão cedida, alguma coisa está atrapalhando a comunhão. E isso tem que ser averiguado, confessado diante de Deus. Tem que pedir Deus misericórdia, capacitação para vencer. Conversar com o pastor, ser sincero, franco, abrir o coração para resolver coisas que às vezes é pendência de 10 anos atrás, 15 anos atrás, e está ali corroendo a pessoa, e precisa tirar isso de dentro, para que a comunhão seja restaurada, e a pessoa possa servir com liberdade. Mas ela está presa, Então, do mesmo modo, não existem, amados, ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e alguns são desempenhados nos bastidores, mas todos são valiosos. Ministérios pequenos ou velados fazem frequentemente uma grande diferença. Imagina se Gildete não arrumasse as cadeiras aqui hoje. Porque eu lembro quando eu fui embora de manhã na hora da BD, as cadeiras estavam uma bagunça. Os meninos vieram das outras salas, jogou aí. Eu só olhei assim e falei assim: Gildete, quando chegar, não vai ficar muito feliz não, né? Mas assim, quando eu cheguei aqui, às 7 e pouco, as cadeiras estavam todas organizadas, porque a função dela foi desempenhada no corpo de Cristo. Você está entendendo? O que acontece quando uma parte do corpo deixa de funcionar? Imagina aí no seu corpo, você adoece, o resto do corpo sofre. Imagine se seu coração decidisse parar de funcionar, ou como acontece no dia a dia na igreja, começasse a viver por conta própria.
né? Quando as pessoas falam: eu estou cansado, não quero mais servir este corpo, quero um ano de folga só me alimentando, eu tenho de pensar no que é melhor para mim. Deixa que outra parte do corpo assuma, outra pessoa assume a responsabilidade. O que aconteceria, gente, se o seu coração parasse de bater agora? Agora, gente, o que aconteceria com você? Se o seu coração e o seu parasse de bater agora, você ia morrer, o corpo iria morrer. Hoje em dia, milhares de igrejas locais como a nossa estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles ficam assistindo de longe o corpo morrer. Alguns podem falar assim: mas eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não tenho dom para nada. Então a pergunta que a gente tem que responder é: como descubro a minha função no corpo de Cristo? Não adianta nada chegar aqui, fazer uma exortação e não tentar trazer uma solução para o problema. Como descubro a minha função no corpo de Cristo? Você entende uma coisa, amados? Lá em 1 Coríntios capítulo 12, no seu verso 6, está escrito aí: há diferentes formas de atuação no corpo, diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Quem é que vai te levar à função que você tem que desempenhar? É o próprio Deus que vai fazer isso. Mas você não vai descobrir se você procurar sozinho. Você tem que estar em comunhão com quem? Com Deus. Você precisa de Deus e está em comunhão com Ele e com a comunidade que você faz parte, porque você está inserido onde? No corpo. A comunidade consegue perceber os seus talentos, os seus dons, aquilo que você é bom, aquilo que você não é. As pessoas ao redor, e te ajudam a te direcionar naquilo que é a sua função, que Deus usa o pastor, usa os irmãos da igreja, para te dar um sinal, uma evidência. Mas para isso você tem que estar participando, você tem que estar unido, tem que estar conosco, tem que estar caminhando com a gente, tem que estar fazendo as coisas, para que os seus dons e talentos comecem a ser percebidos. Lucas tem quanto tempo de conversão? Quanto tempo de batismo? Já tem um ano, mano? Tem um ano que você batizou? Você batizou esse ano, não foi? Quantos meses? Pouquinho tempo, não tem 3 ou 4 meses aí que ele foi batizado. E Caio chegou, que ele seria útil onde? Na multi, que todo ano, tem uns 2 ou 3 anos, então dificuldade para achar alguém para assumir a responsabilidade dessa multimídia. Caio, que é tesoureiro, que ele está se descobrindo aí, né? Está se descobrindo que ele tem um perfil para ser o tesoureiro da igreja. Ele mesmo fala: eu estou quebrando galho mas é função dele. E hoje está ali Lucas aprendendo, quem sabe, talvez seja dele, né? A gente vai ver ainda, está novo, está engatinhando, mas está lá dando lugar, tentando entender, aprender, saber. Então a gente precisa buscá-lo e servi-lo. Enquanto você faz isso, Deus vai te caminhar, vai te posicionar onde Ele quer, mas você tem que estar participando. No verso 7 ele fala: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem em comum. O talento que Deus te dá não é para você, é para servir os outros. Não é para sua vanglória, não é para você achar melhor do que os outros. Não, Deus te deu um dom para que você possa colocar a serviço do próximo, em especial quem é da igreja. Então, se você não está se colocando a serviço, infelizmente você está em desobediência, a Deus. O dom não é para o usufruto, mas sim para servir o próximo, em especial os domésticos da fé. Portanto, você tem que estar ativo na comunidade, e não somente frequentando a igreja de vez em quando. Está escrito, 1 Coríntios 12, verso 11: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, a cada um conforme Ele quer. Então Deus trata conosco de maneira individual. Cada um vai dar conta de si mesmo, das obras que você fez através do
corpo. Se foi para obediência ou se foi para desobediência, tudo será pesado. Eu sou salvo e fui desobediente, o dia do juízo eu vou me perder? Não, você não vai se perder, porque se você não foi obediente, você nunca foi salvo. A evidência é essa, ninguém vai perder salvação. Mas a evidência do salvo é a obediência. Hebreus 5,9 está escrito assim: e sendo ele consumado o sacrifício de Cristo, né? Pai, está consumado, lembra que ele fala? Pai, está consumado. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Hebreus 5,9. 5,9. Vou ler de novo. E sendo ele consumado, o verso 8 fala assim para vocês verem o contexto: ainda que Jesus era o Filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, que ele foi até morte de cruz, em submissão e obediência ao Pai. Verso 9: e sendo ele consumado, o que? A morte dele consumada, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, a evidência do salvo é a obediência, é andar em conformidade com a vontade de Deus, é servir a Deus no corpo que Deus o inseriu. Percebe claramente que todos temos aí uma função importante na igreja a ser desempenhada. O que posso fazer para descobri-la? Além de orar, jejuar, ler a Bíblia, ser obediente a ela. Busque perceber quais são aí as suas afinidades, o que você sente prazer em participar, te deixa animado, quais são os seus talentos naturais, o que você em seu dia a dia tem experiência. Tudo isso conta para você ter uma noção de onde é que eu vou atuar. Às vezes a pessoa toca muito violão, eu não sei onde é que eu vou atuar na igreja. Meu Deus do céu, a gente está precisando aqui, mais tocadores. Marcela que eu diga, né, Marcela? Né? Bichinha só tem ela. Agora eu estou aqui, firme e forte, ajudando, mas precisa, eu viajo demais. Durante a semana aí ele não está aqui não. E aí Marcela é pau para toda obra aí, bichinha, precisando de mais tocador de violão. Às vezes você canta. Este ano tivemos muita dificuldade aí no ministério de louvor. Muitos irmãos tiveram que estar repetidamente aí. E isso não pode se tornar um peso, gente. A adoração, o louvor, meu Deus do céu, tinha que ser um prazer inenarrável e especial para aqueles que Deus chamou para isso, né? Porque tem pessoa que realmente não tem voz. Então não, misericórdia, você não vai lá não, fica aqui sentadinho, quietinho. Você não foi chamado para cantar. Por mais que você tenha um coraçãozinho aí, tá doidinho para cantar, no logo que você estiver no banheiro, tomando banho, aí você vai, canta mesmo, você está entendendo? Mas cada um tem que fazer aquilo para o qual foi chamado ali, entendeu? A gente viu a irmã aqui louvando, tocando aqui o teclado, você vê claramente, Deus abençoa ela completa ali, né? Ela toca e canta. Tem gente que não consegue fazer isso, ou faz uma coisa ou faz outra. Então, gente, você tem que se colocar à disposição para descobrir, e quando descobrir, deixar que Deus te use. Coloque tudo isso aí diante do Senhor em oração, com o coração disposto, e o Espírito Santo lhe guiará. Lembre-se de que sem consagração, dificilmente irá encontrar a sua função no corpo, a não ser que ela esteja escancarada, como a gente viu aí, uma pessoa que toca muito bem, uma pessoa que louva muito bem, né, canta muito bem. A gente vê claramente que ela tem um dom inato ali, que Deus chamou para aquilo, tem uma facilidade de aprender a cantar e tudo. Deus chamou ela para aquilo, Deus vai usá-la naquilo ali. Mas às vezes não, é mais difícil, você não consegue perceber claramente. Aí você precisa se envolver na igreja, nos departamentos da igreja, passar por cada um deles, até chegar num lugar que você fala, é aqui isso preenche o meu ser, eu fico feliz, eu não tenho preguiça de acordar, de ir lá e fazer, porque eu amo fazer isso. Por exemplo, eu amo ensinar, eu amo estudar, eu gosto de ler. Você está entendendo? Quando Deus me salvou, quando eu entendi que Deus iria me ajudar, me usar e me ajudar, né? Porque sozinho não faço nada, no âmbito do ensino, o que eu fiz? Vou estudar o máximo que eu puder, vou ler
maior quantidade de livros que eu puder, vou assistir as pregações de todos os pregadores, calvinistas, arminianos, não sabe o que é, eu vou absorver e vou avaliar e vou examinar tudo com a reta justiça e vou guardar aquilo que é útil e que edifica. Mas vou me colocar para que Deus possa me aprimorar, para quando eu abrir a boca, eu venha ser um instrumento que venha abençoar aquele que precisa receber informação. Conclusão, gente. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Por exemplo, ninguém tem o dom do ensino completamente desenvolvido, mas com estudo e prática, um bom professor pode se tornar um professor melhor e com o tempo tornar-se um mestre no ensino. Portanto, não se acomode com os dons desenvolvidos aí pela metade. Aprenda e se expanda o máximo que puder. Concentre-se em fazer seu melhor para Deus, um trabalho da qual você não tenha vergonha. No céu, serviremos a Deus para sempre. Neste momento agora, estamos numa etapa de preparação para um serviço eterno. Deus está nos preparando para algo maior, mais sublime no céu. Se a gente for fiel no pouco, como Jesus fala, sobre muito nós seremos colocados. A Bíblia fala que seremos reis, seremos sacerdotes. Deus tem um projeto e um plano para usar os seus filhos na eternidade. A gente não sabe qual é, mas aquele que estiver servindo com fidelidade o Senhor aqui, o Senhor tem todo o registro das nossas obras escritas em livros que serão abertos no dia do juízo, e nós seremos galardoados mediante as nossas obras, não salvos, mas galardoados. Deus vai nos dar um presente que a gente nem sabe o que é. A gente já recebeu o maior presente, nem precisaria de mais nada, mas Deus fala que ainda vai nos retribuir segundo as nossas próprias obras. Só que se as nossas obras não forem condizentes, virá juízo, lago de fogo. Então, como atletas que se preparam para as Olimpíadas, nós continuamos treinando para o grande dia. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 9, verso 25: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, que era aquela coroa de folhas, né? Folhas de louro. Durava ali uns 4 dias e secava, daqui a pouco quebrava, virava pó e sumia. E ele fala, mas nós cristãos o fazemos para ganhar uma coroa que dura. Olha para um atleta, olha para a dedicação dessa pessoa no dia a dia para ir ganhar uma medalha de ouro, de prata numa Olimpíada a cada 4 anos. Gente, a gente deveria fazer tanto mais para Deus por recebermos a vida eterna, tanto mais. E a gente às vezes não quer mover o pé de casa para vir servir ao Senhor, não quer se dispor a colocar serviço em algum departamento que acha que Deus já está tocando, quem sabe, e já está te mostrando que você tem uma afinidade com aquilo, tem uma habilidade com aquilo. Deus quer te usar ali, e você, por causa de um contratempo, de uma palavra maldita, de um desentendimento, uma raiz de amargura que está no coração de alguma coisa que aconteceu no passado, ou por falta de conversão mesmo, porque ainda não teve um encontro com Cristo, não se dispõe a servir. Cada um examine a si mesmo nesse quesito. Estamos nos preparando para responsabilidades e recompensas eternas. E lá em 1 Coríntios, Paulo termina a carta dizendo, e concluo aqui a mensagem com ela: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Eu falo com a maior evidência da salvação de um cristão é o que eu falo aqui constantemente? Perseverança. O crente convertido, maduro, ele não desanima, ele não volta atrás, ele persevera, ele é constante.
sempre abundantes. Então, assim, tem que extravasar, né? Não pode fazer o básico, tem que fazer o melhor, o máximo. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja Deus, não somos merecedores, e Deus, além da salvação, vai nos galardoar, vai nos abençoar. Como manifestação da gratidão pela salvação, o que é que eu tenho feito? Não tem como a gente retribuir do mesmo tamanho daquilo que Cristo fez conosco. Não tem condição, porque o que Ele fez é extraordinário, tá? É infinito em sua benesse, em sua beleza, em tudo. Não tem como um ser finito tentar retribuir na medida que a gente ganhou. Você está entendendo? Mas o que é que nós temos feito para demonstrar gratidão? É algo que cada um de nós, sozinho em casa, antes de dormir, ajoelhe diante do Senhor. Deus, tem misericórdia de mim, me mostre. Se porventura você não tem buscado servir, não tem me ajudado, Deus, me convença, me mostre, tem misericórdia, me ajude. Eis-me aqui, envia-me a mim. Medite a respeito disso, amados, que Deus venha completar essa mensagem em vossos corações. Assim eu agradeço a oportunidade, pastor, está com a palavra.